obrigação tributária, seja contribuinte, seja responsável, tem que estar prevista em lei. A lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo. Portanto, esta é uma possibilidade de criar responsabilidade tributária para a lei, desde que haja previsão na lei, como qualquer outro sujeito passivo, quer seja contribuinte, quer seja responsável. Então, a lei de cada estado determinará os casos de responsabilidade que terão que ser obedecidos naquele estado. É lógico, gente, que nessa hipótese nós temos que considerar todos os aspectos previstos no CTN com relação aos casos de responsabilidade. O artigo 128 do CTN traz as regras aplicáveis à criação de responsabilidade tributária. Ou seja, tem que ser através de lei, como determina também o artigo 5º, tem que ser de modo expresso. A terceira pessoa tem que estar vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação e pode ser excluída a obrigação do contribuinte ou atribuída a ele em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da obrigação. São os detalhes do artigo 128 do CTN, que terão que ser obedecidos aqui, pela lei instituidora dos casos de responsabilidade de cada estado do DF, e no nosso caso específico, nós vamos estudar, ao estudarmos a Lei 2657 e o Regulamento do ICMS do Rio de Janeiro, quais os casos específicos de responsabilidade pessoal, solidária, que nos traz a legislação específica do Estado do Rio de Janeiro. Pergunta importantíssima. Sempre cai em prova de ICMS pergunta sobre responsável tributário. Bom, mas acontece o seguinte. Existe um caso específico de responsabilidade tributária que é da maior importância para nós, que é a substituição tributária. Então, no caso da substituição tributária, simplifica muito a fiscalização e a arrecadação. Então, vocês já viram, por exemplo, no caso de uma indústria, que ela é responsável pelo ICMS devido pelo varejista. Nós estudamos isso, inclusive, na primeira aula sobre dispositivos constitucionais. Então, uma indústria de balas vende balas para centenas de milhares de pontos de venda que vendem para o consumidor. Este ICMS devido na venda do varejista para o consumidor será recolhido antecipadamente pela indústria como responsável. Então, a indústria é substituta tributária. Ela é responsável pelo recolhimento de um imposto cujo fato gerador vai ocorrer lá na frente. São vários casos de responsabilidade de substituição tributária que vamos conversar agora, mas então é muito importante lembrar isso. As hipóteses de substituição tributária previstas, é lógico que terão que estar previstas em lei, mas a Lei Complementar 87 traz detalhes importantes sobre isso. Legal? Então vamos lá. Artigo 6º. Vamos começar a questão da substituição tributária. Volto a insistir, sem dúvida absolutamente nenhuma, o mais importante caso de responsabilidade tributária no que diz respeito ao ICMS. Okay? Cada vez maior número de mercadorias e serviços são incluídos no regime de substituição tributária, facilitando imensamente a fiscalização. É infinitamente mais fácil você fiscalizar uma indústria do que centenas de milhares de pontos de venda, ou 13, 14 ou 15 indústrias do que centenas de milhares de pontos de venda. Então, vamos lá. Vamos ver o que o artigo 6º trata, dando início a esse estudo da substituição tributária, aplicável a todos os estados e DF. Vamos lá? Artigo 6º. Muito bem. Lei,
a lei estadual, sempre a lei, poderá atribuir a contribuinte do imposto ou depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. A condição de substituto tributário. Ah, então essa é a substituição, exatamente, é o início do estudo da substituição tributária. Ora, voltando para mim, o aspecto fundamental aqui, vocês vão chamar de chato, mas eu vou insistir, é que tem que haver uma lei estadual. Tem que estar previsto, nós vamos ver na Lei 2657 do Rio de Janeiro, e como consequência do regulamento, os casos de responsabilidade pessoal e solidária que estão previstos. Mas muito importante saber que tem que estar na lei estadual. Mas quais são as hipóteses de substituição tributária? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo do artigo 6º? Vamos lá. Artigo 6º, no seu parágrafo 1º. A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam elas antecedentes, sejam elas concomitantes, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo, sejam elas subsequentes. Nós vamos estudar exemplos de todos os três tipos, das operações antecedentes, das operações ou prestações concomitantes e das subsequentes. Inclusive ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual das operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Ora, minha gente, aqui há necessidade de lembrarmos de um detalhe estudado na aula anterior sobre dispositivos constitucionais. Vejam como tudo isso está ligado. E é o que eu falei, se dominarem a parte da Constituição e essa agora, o resto é brincadeira. Então nós vimos na parte constitucional, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º, 7º e 8º, que nas operações interestaduais que destinem bens a consumidor final localizado em outro estado, quando este destinatário final for contribuinte do imposto, ele terá que recolher para o seu próprio estado, o estado destinatário, o chamado diferencial de alíquota, a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Demos vários exemplos disso aqui. Esta diferença entre a alíquota interna e a interestadual também pode estar sujeita à substituição. Ou seja, quem é o contribuinte desse diferencial de alíquota é o estabelecimento que adquire, é o contribuinte do ICMS, a loja de sapatos que adquire cortina para utilizar na própria loja. Ela está comprando um produto para consumo dela, não está comprando para revender. Então, mas como ela é contribuinte ao vender sapatos, ela, ao receber essa cortina, ela é contribuinte e tem que recolher o diferencial de alíquota para o seu próprio estado. A diferença entre a alíquota interna do estado dela e a interestadual. Certo? Mas pode ser atribuída ao remetente a responsabilidade pelo recolhimento deste diferencial de alíquota devido pelo destinatário. Ok? Então, as operações, a substituição pode se dar para as operações antecedentes, concomitantes, subsequentes, vamos ver os três exemplos, inclusive no que diz respeito ao diferencial de alíquota previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 8º especificamente, da Constituição Federal, já visto por nós, embora a gente ainda vai estudar com muito mais detalhes ainda. Mas, o parágrafo único do artigo 6º que acabamos de ver, parágrafo 1º do artigo 6º, perdão, ele determina que podem ser operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Vamos ver o exemplo de cada uma dessas hipóteses? Vamos lá?
Primeira hipótese. Substituição para operações subsequentes, também chamada pelo Supremo Tribunal Federal de substituição para frente, ou também chamada de progressiva. Todos esses nomes dados à substituição para operações subsequentes. Muito bem. Como é que funciona isso? Ao sair do estabelecimento industrial para o varejista, ocorre fato gerador do ICMS, que é o ICMS 1, fato gerador 1, dando origem ao ICMS 2. Quando sai do mercado, também, fato gerador 2, dando origem ao nosso ICMS 2. Mas qual o objetivo da substituição tributária? É fazer com que haja uma facilidade maior de fiscalizar ou arrecadar. Ora, vamos imaginar, uma indústria, ela tem centenas de clientes. É muito mais fácil fiscalizar esta indústria do que centenas de varejistas que compram dela para revender. Então determinou-se que este ICMS-2, ele será recolhido antecipadamente pelo industrial. Então, o industrial está substituindo o mercado no recolhimento do imposto. Portanto, é uma substituição para operações subsequentes. Substituição para uma operação que ainda vai ocorrer, um fato gerador presumido, lá na frente. Fato gerador presumido. Mas aqui nós temos um detalhe que é importante lembrar. Vamos voltar aqui para lembrar desse detalhe. O CTN determina que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Ora, nesse exemplo que acabamos de ver, está se cobrando um imposto antecipadamente de um fato gerador que ainda não ocorreu, portanto. É um fato gerador presumido, pode ocorrer lá na frente, ou não. Então, quando o industrial vende para o varejista, ele já recolhe o imposto devido pelo varejista. Fato gerador que presume que vai ocorrer lá na frente. Mas feria o CTN, porque o CTN determina no seu artigo 113, parágrafo 1º, e no 114, que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. Então, está se cobrando o tributo antes da ocorrência do fato gerador. Para isso, estudamos na aula passada e vamos reforçar aqui pela necessidade, foi criado o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, autorizando